Dicen que el talento puede heredarse, pero en la familia Hemingway también pareció heredarse el sufrimiento. Todo comenzó con Clarence Hemingway, padre del célebre escritor Ernest Hemingway, médico de profesión. Padecía una profunda depresión, problemas de salud crónicos y terminó quitándose la vida en 1928. Años después, Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura, luchó contra una severa depresión, ansiedad, episodios de paranoia, recibió tratamientos de electroshock y enfrentó un fuerte alcoholismo. En 1961 también murió por suicidio, pero la tragedia no terminó ahí. Su hermana Úrsula sufrió depresión y también murió por suicidio. Su hermano Leicester Hemingway, escritor como Ernest, enfrentó diabetes, depresión y problemas con el alcohol antes de quitarse la vida. Su nieta, Margot Hemingway, una de las supermodelos más famosas de los años 70, luchó durante años contra la depresión, el alcoholismo y el consumo de drogas, hasta morir por una sobredosis intencional de medicamentos en 1996. Incluso otros descendientes de la familia han reconocido públicamente trastornos de ansiedad, depresión y adicciones, convirtiendo a los Hemingway en uno de los casos más conocidos de una maldición generacional. Dos de las nietas de Hemingway continúan con vida, únicas sobrevivientes de ese legado de tragedia y patrones destructivos. Ambas luchan por superar ese destino final del que han huido por casi 74 años. Usted percebe, amigo, amiga, que não há nada accidental, nada de coincidência, que és uma realidade. E esta realidade está descrita por las Sagradas Escrituras. Encontramos aqui um sinnúmero de casos de pessoas que sofreram com a maldição hereditária. E aí estão provas. Aí um sinnúmero também de famílias que han cargado esta maldição. E basta que uma pessoa, um membro desta família, conozca ao Senhor Jesus e se posicione. Porque, o Bispo Nicolás, Pastor Pablo, nada com respeito à fé bíblica é automático. Não é porque uno crê que automaticamente o que está prometido lhe sucederá. Não. Eu tenho que usar a fé. Eu tenho que tomar possessão de lo que está prometido. Há pessoas que a promessa está à sua disposição. Por exemplo, nós outros temos em las Sagradas Escrituras o caso de Josué. A ele foi dado a terra prometida. E ele venceu um montão de inimigos e tomou possessão de um montão de cidades. Pero hubo una que não, que foi a cidade de Sião, o Monte Sião, que era uma fortaleza inimiga. Pero em los dias do rei Davi, ele la conquistou. Quantas pessoas que são de Deus, como Josué era de Deus. Pero por que não se posicionam? Porque consideram normal, natural, um determinado problema, uma determinada situação e principalmente este problema de família. Há pessoas que, espiritualmente falando, han cruzado os braços e han esperado que o tempo cambie a situação. E não é assim, o Bispo Nicolás. Y no es automático, yo creo en Dios y ya está, no, es tomar posesión, porque una maldición cuando entra ataca toda clase social,
vemos en personas famosas, personas que no son famosas, personas que tienen algo, que no tienen nada. Si ella no se posiciona, y esto es muy fuerte lo que el obispo habló, Pastor Pablo, si ella no se posiciona en el mundo espiritual, ¿qué es posicionarse en el mundo espiritual? Es decir así, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo ejecuta y toma posesión de lo que Dios prometió, que es quebrar esa maldición que esté actuando en cualquier área de la vida de ella, Pastor Pablo. Así es, obispo, esa es la diferencia entre la religiosidad y la fe práctica, ¿no? La religiosidad hace que la persona se acostumbre y espere una respuesta, pero la fe práctica, ella me hace justamente, como usted decía, obispo, posicionarme y a través de la fe conquistar esa liberación y cortar ese ciclo maligno. Por lo tanto, amigo, amiga, este viernes já determina em sua mente, em seu coração. Este viernes, você vai começar com nós outros este propósito em favor da família, da quebra da maldição hereditária. Você conhece a história de seus abuelos. Você conhece a história. Há pessoas que conhecem a história de seus ancestros. Conhecem. Há pessoas que sabem que em lo historial de sua família há casos de alcoolismo e de outros vícios, vícios de drogas. Há casos de pessoas que cometeram suicídio. Acabamos de acompanhar esse reportagem 5 pessoas da família, 4 ou 5, que cometeram suicídio. E não há como uno dizer, não, é casualidade, não, é problema mental, não há nada, são pessoas extremadamente inteligentes, pessoas que tinham cultura. Então, não há nada, como o obispo Nicolás falou, em todas as camadas da sociedade há este problema. E, escute bem, como diz o pastor Pablo, sua religião, qual seja esta religião, não protege. Há pessoas que pertencem a uma denominação evangélica ou cristiana e que han sofrido com este problema. E por quê? Se há a promessa de salvação para uno e para sua casa. Por quê? Você sigue, porque você necessita lutar, se posicionar, como diz o obispo Nicolás, e no mundo espiritual é o que estaremos começando este viernes.